Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Por que a obra O Idiota é tão aclamada pela crítica? Por que tantas adaptações desta obra para o cinema já foram lançadas? Porque esta obra se difere das demais de Fyodor Dostoiévski. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente. Deixe sua curtida. Comprando esta obra ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão. O seu apoio é fundamental. Pessoal, como sempre, vamos aí dar uma introdução histórica para a gente melhor entender por que essa obra é tão importante para a literatura mundial. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em 1821, no Império Russo. O século XIX ele foi marcado por grandes transformações sociais na Europa inteira. Ainda no final do século XVIII a gente teve a Revolução Francesa, certo? 1789, a decapitação do rei Luís XVI. A monarquia estava em crise, diversas revoluções sociais aí já estavam pipocando. E em 1848 teve a famosa Primavera dos Povos, onde teve várias revoluções aí pela Europa inteira, buscando a derrocada aí do absolutismo, certo? O povo já estava, já não aguentava mais aquelas famílias reais dominando tudo, eles queriam mais igualdade social, enfim, queriam democracias, repúblicas e até se falava em socialismo. Em 1848 foi lançado o Manifesto, certo, do Karl Marx. E o Dostoiévski, ele tem uma posição talvez um pouco mista, assim, né? Por um lado ele era conservador, certo? Ele é bastante eslavófilo, a gente vai falar sobre isso, que é um tema aqui bastante presente no livro e nas obras do Dostoiévski em geral. Por outro, ele participou do Círculo Pietraszewski, como a gente até já falou num vídeo anterior, mas acho importante a gente ressaltar novamente, né? Era um círculo revolucionário que sim buscava aí talvez depor o czar, esse círculo Pietraszewski, e ele foi descoberto, assim, né? Ele foi exposto em 1849. Foi ordenada a sua execução. E esse foi um episódio que marcou muito a vida do Dostoiévski, né? Porque ele foi levado para a execução. Era um grupo de 6 pessoas. 3 estavam na frente dele, né? E já foram amarrados aí no poste. Vou deixar uma fotinho aí para vocês verem uma representação do que deve ter sido. E foi lida a sentença, olha, vocês estão sendo executados por traição contra o czar, etc. Só que no derradeiro momento, acho que até atiraram tiros, deram tiros de festim, né, alguma coisa assim, só simularam uma execução ali para dar aquela chacoalhada aí neles. O czar, em sua benevolência, aí, perdoou eles, na verdade não perdoou, comutou a sentença deles ali do grupo para o exílio na Sibéria. Esse confronto direto com a morte, né, com certeza influenciou muito o Dostoiévski em todas as obras, e particularmente nessa, eu já li algumas, né, do Dostoiévski, tem aqui no canal várias resenhas, vou deixar os links. Essa aqui a gente vê muito esse tema, né, de um encontro com a morte, né, assim, personagens aí que estão diante da morte. E sem dúvida que o Dostoiévski ele virou uma pessoa muito mais religiosa depois disso, afinal ele sentiu que a vida dele foi salva, a religião passou a fazer muito mais parte da vida dele. E a gente sabe, né, que as revoluções sociais estavam tão intensas que, de fato, em 1881, já acho que pouco depois de que Dostoiévski falece, mas o então czar Alexandre II ele foi assassinado. Vou até deixar aqui, tem várias fotos aqui, né? Obviamente são fotos, tem várias pinturas sobre isso, né? Vou deixar aqui alguma representação gráfica sobre o evento, ficou muito marcante. Ele foi assassinado com um atentado à bomba. Então, para mostrar um pouco, só para vocês terem uma ideia como que tinha esse tumulto social na Europa como um todo, e particularmente na Rússia, que foi um dos últimos países aí, né? Só em 1917 teve a Revolução Russa, que aí o czarismo foi de fato abolido. Então, vamos se colocar no lugar do czar na época, né? O czar sentindo aí que ele pode perder a cabeça, literalmente, né? Entrar na guilhotina ali, junto com vários outros aí que já entraram. Então, ele aumenta esse recrudescimento, né, das políticas antirrevolucionárias, né? Não tinha liberdade de expressão. A gente vê aqui várias passagens do livro que foram aí escritas de maneira a poderem passar pela censura, porque o Dostoiévski já foi uma vez ali para o que ele chama de patíbulo, né? Já foi ali já ficou na frente daqueles postes ali. Ele provavelmente não queria repetir a experiência, então ele tomava muito cuidado com o que ele escrevia aqui, né?
Por outro lado, o Dostoiévski era uma pessoa mais conservadora, então acho que ele não tinha tantas dificuldades aí, apesar de que ele já estava nesse ciclo revolucionário, ele era obviamente contra o czarismo, mas ele era uma pessoa mais conservadora. Certamente ele não seria a favor do socialismo, pelo menos assim entendo, pelas posições políticas dele, então talvez para ele não era tão difícil assim navegar aí pela literatura sem causar alarmes, né? Uma coisa que eu venho repetindo aqui no canal também é que o czarismo ele se sustentava não apenas com a força, né, mas com uma nobreza muito grande, assim, uma classe de nobres, de aristocratas muito ampla, né, uma rede de apoiadores. Ele fazia isso através da burocracia, né, então as pessoas tinham esse sonho de ascender socialmente pela burocracia, e aqui a gente vê de novo ali, né, personagens com a patente militar, mas que não é bem militar. Tá? Na burocracia você tinha o general, você tinha conselheiro, não sei das quantas, capitão, mas na verdade era tudo burocrata. Só que as pessoas tinham esses sonhos, inclusive as classes mais altas, de conseguir bons cargos, né, na burocracia, para, enfim, conseguir mais status ainda, mais prestígio, e certamente quem estava embaixo, o sonho era começar ali lá embaixo na burocracia e ir subindo para chegar mais perto do czar e ficar mais rico e mandar nas pessoas. Então a gente vai... Esse é um livro que, antes de mais nada, eu entendo que, além de todas as inovações que ele tem, linguísticas e tudo mais, ele vai te dar um retrato muito fiel da sociedade de São Petersburgo da época, né? A gente vai entrar a fundo ali na alta sociedade são petersburguense da época. Então, sem mais delongas, aqui a gente acompanha o famoso príncipe Mishkin, né? Um príncipe pobre, assim, né? E que é o idiota que recebe esse epíteto, né? Ele, na verdade, não é um idiota, é que ele é uma pessoa um tanto ingênua, tá? E aqui, como diz aqui na orelha, né, a intenção do autor era criar um misto de Cristo com Dom Quixote. O que eu gosto é que ele é um personagem bastante real. Por um lado, ele é ingênuo, assim, né? Ele é uma pessoa talvez boazinha demais, mas ele não é idiota no pé da letra, assim, né? De que ele não sabe o que está se passando e tudo. Ele, de fato, ele vem de uma espécie de um asilo na Suíça, né? Eu tô contando aqui, vou contar as primeiras páginas, sem grandes spoilers, né? Alguma coisa tem que contar aqui do livro. Mas ele vai vir da Suíça, de uma espécie de uma escola para crianças especiais, alguma coisa assim. Ele estava lá completando sua educação, ele ficou vários anos lá. Como que ele era sustentado, ele era uma espécie de um órfão, ele tinha um benfeitor que pagou a educação dele até certo ponto, e um professor que ajudou ele, tem toda uma história aí que eu acho que nem preciso entrar muito aqui, mas o fato é que ele, logo no começo, ele está se dirigindo para São Petersburgo, ele está voltando à sua pátria, né, ele, da Suíça para sua pátria, e ele chega sem um kopek, né, sem um centavo ali, mas muito astutamente ele consegue ali conversar com a família Iepantin, né, do general Iepantin, que é o general Ivan Fyodorovich, e aí tem a Elizaveta, sua esposa, e 3 filhas, né? Adelaida, Alexandra e Aglaya. E é uma família muito influente, uma família rica, né? A família que está aí na alta sociedade. E ele consegue ali estabelecer um vínculo com eles, né? Alegando um parentesco, e obviamente que a família vai estranhar, né? Um homem aí sem nenhum kopek falando que é um príncipe aí, que... E ele fala, eu não venho pedir dinheiro, eu só vim, muito espertamente, ele vem ali só conversar com eles, e ele consegue estabelecer algum vínculo e lentamente aí se inserir nessa sociedade são petersburguense. E a gente vai acompanhar outras famílias também, se destaca aqui a família Ivolgin, né, que aí já parece que é o primo pobre, assim, né, eles não são bem parentes ali, eles têm uma relação ali de trabalho, mas é um general reformado, decadente ali, bêbado, é um personagem muito legal esse Ivolgin, né, o general Ivolgin, ele me lembra muito Nosdriov, do Almas Mortas, né? Apenas um pequeno ponto, esse é um livro onde as personagens são fantásticas, tá, pessoal? O que brilha nesse livro são os personagens. Esse personagem Ivolgin é um bêbado, é um personagem decadente, mas as histórias que ele inventa são fantásticas, a gente ri demais com ele ali, ele jurando de pé juntos, que já foi pajem do Napoleão, e contando histórias absolutamente fantásticas e tão criativas, você fala, poxa, ele podia ser um escritor também, ele fala tão bem, ele é tão eloquente. Mas voltando, a gente vai talvez acompanhar esse contraste, né, entre essas duas famílias, ali uma aqui, outra mais embaixo, né? Esse príncipe Mishkin, ele vai navegar pela sociedade, só que obviamente, pelo fato de ele ser um idiota, ou seja, ele é uma pessoa muito boazinha, assim, né, ele reconhece as ofensas, tá, pessoal? Isso que eu acho que torna ele real, né? Ele não é que nem o ideal cristão, né, de virar outra face, etc. Ele, se alguém ofende ele se sente ofendido.
mas ele não vai dar um soco na outra pessoa, ele não vai, às vezes, revidar, e às vezes ele vai continuar sendo bonzinho com a pessoa, entendeu? Mas ele sabe ver a malícia nas pessoas, ele não é... Eu acho que isso que torna, talvez, a personagem mais real, ele não é bobinho, assim, né? Ele é muito bonzinho. E, obviamente, que isso vai gerar conflitos, né? É uma personagem que vai acabar sofrendo aí, né? Nesse meio cruel que é uma sociedade aí de castas, né? Essa é uma obra que vai mostrar muito justamente essas buscas por pretendentes. Tem uma tal de Nastassia Filipovna, que é uma mulher deslumbrante, rica, bonita, né? E os homens todos disputam ela. Mas o que eu acho, assim, de novo, as personagens, quer dizer, as personagens são transtornadas, tá? A maioria, eu diria que é narcisista, assim, em graus diferentes, em transtornos diferentes, assim. E as cenas são muito caóticas. E esse príncipe, ele é epilético. E interessante a gente saber que o Dostoiévski também é epilético, né? Ele tinha as crises de epilepsia. E aqui dentro da obra a gente vai navegar também por essas crises de epilepsia, literalmente na crise aqui do príncipe, que eu vou dar uma lida em breve, mas também o enredo parece uma crise de epilepsia, porque o enredo ele é muito cíclico, né? A gente está numa cena tranquila, e de repente a tensão começa a aumentar, e de repente parece que você tá... Parece aquelas novelas loucas ali, né? Se eu pudesse dizer, eu nunca vi o Dostoiévski fazer tanto barraco aqui, é barraco atrás de barraco, o que acho que torna, claro, a narrativa mais interessante, senão fica um tratado de geografia aqui, né? A gente não quer um tratado de história ou geografia, então tem muito caos aqui, né, no enredo. Voltando na questão do encontro com a morte, né? Logo no começo, o príncipe Mishkin relata uma história onde ele vê um condenado à morte, que se encaminha para o patíbulo, e ele sabe que ele vai morrer, e aí, como ele vai se sentindo durante toda a trajetória, e na verdade aqui diz o tradutor, né, que aqui o Dostoiévski está aludindo ao Diário de um Condenado à Morte, de Victor Hugo, mas também é óbvio que isso, na verdade, é a própria experiência do Dostoiévski, a gente está vendo em primeira mão o que ele sentiu quando ele foi encaminhado para execução ali, né? E de repente ele foi perdoado, né? Ele já tinha aceitado que ele ia para o outro mundo e de repente, não, ele vai viver. Então aquilo foi um choque, né? E aqui ele vai trazer isso, e tem um outro personagem aqui, sem dar grandes spoilers, tá, pessoal? Mas assim, o Hippolyte, que ele é tísico, né? Ele tem tuberculose, e nos grandes clássicos sempre vai aparecer um tuberculoso, e naquela época era uma sentença de morte. Então, esse Hippolyte, ele também vai encarnar uma pessoa que já tem uma sentença assinada. Ele sabe que ele vai morrer, porque ele tem tísica e ele tá mal mesmo. Então ele traz à tona aquele cinismo de alguém que já vai, sabe que vai partir dessa para melhor e não tem muito o que tá de bem com a vida, assim, né? Então eu acho que é muito interessante aqui a variedade, a riqueza das personagens dessa obra. É engraçado que o narrador, ele parece um fofoqueiro, desculpa a palavra, mas eu acho que foi intencional, assim, sabe? Afinal, numa alta sociedade, o que a gente espera? Um monte de fofocas ali, fulano tá com fulana, e isso e aquilo, e o narrador, ele toda hora tem incertezas, né? Ele vai falando assim, olha, ouvimos dizer que, né? Ouviu-se pela cidade, o boato que... Então ele traz essa incerteza que acho que acaba contribuindo para essa ambientação, né? Nessa alta sociedade, cheia de boatos, cheia de rumores. O príncipe Mishkin, ele vai ser um representante da eslavofilia, ou seja, daquele ódio à cultura russa, certo? As tradições do cristianismo ortodoxo, né, dos ícones e enfim, das tradições russas em geral, e vai ser veementemente contra até mesmo o catolicismo romano e em particular o niilismo, e confirmando o que eu disse no outro vídeo do Turgenev, né, a rixa aqui aparece entre Dostoiévski e Turgenev, que em um determinado momento, Dostoiévski fala que aquele personagem parece um niilista do Turgenev, né? Querendo humilhar ele, dizendo é um cara que não acredita em nada, aí, né? Um anti-russo, né? Um traidor da pátria. Justamente o que eu venho falando. Tem um quê de patriotismo no príncipe Mishkin, desse resgate ao cristianismo ortodoxo, em meio a uma sociedade que está questionando seus valores, né? Na Europa, o niilismo, né? Ou seja, querendo questionar tudo, né? Não só a religião, mas também as formas de governo. E vem aqui o príncipe Mishkin como uma espécie de um conservador aqui, né? Alguém que vem resgatar esses valores que estão sendo questionados. Vamos dar uma olhada como o Dostoiévski aqui, ele cria essa inovação que a gente consegue entrar dentro da crise de epilepsia do príncipe Mishkin, né? A gente começa a entrar num trecho que ele começa a desorganizar os pensamentos dele. A gente vai entrando a fundo nessa crise de epilepsia. Agora, o sobrinho de Lebedev, que ele há pouco havia visto, sabe-se lá por quê, não lhe saía da lembrança. Como às vezes não sai da lembrança um motivo musical obsessivo,
que leva às raias da estupidez com sua saturação. O estranho é que a lembrança dele vinha sempre associada ao assassino que Lebediev mencionara ao lhe apresentar o sobrinho. Sobre esse assassino, ele havia lido não fazia muito. Muito havia lido e ouvido sobre tais coisas desde que partira para a Rússia. Acompanhava com persistência todos esses acontecimentos. Há pouco, na conversa com o criado, interessara-se até demais justamente por esse assassinato dos Yemarim. O criado concordara com ele, disso ele se lembrara. Lembrava-se também do criado. Era um rapazinho nada tolo, bem apessoado e cauteloso, mas pensando bem, só Deus sabe como ele é. Nessa nova terra é difícil decifrar novas pessoas. Ademais, começava a acreditar apaixonadamente na alma russa. Concluíra muita coisa que lhe era totalmente nova nesses últimos 6 meses, coisa imprevisível, inaudita e surpreendente. Mas a alma alheia é escuridão, e a alma russa também é escuridão. Para muitos é escuridão. Pois bem, por muito tempo se dera bem com Rogojin. Foram íntimos, se deram como irmãos. Será que ele conhece Rogojin? Mas pensando bem, que caos às vezes acontece nessas coisas, que confusão, que coisa hedionda. Enfim, aqui você percebe que ele vai indo de assunto em assunto, né? Parece que ele vai pulando de um assunto para o outro. E o enredo, como eu disse, ele segue essa rotina também, né? Ele começa a ficar muito caótico, como se fosse uma crise de epilepsia mesmo. O que eu acho que torna mais interessante, porque senão poderia ficar uma coisa mais entediante. Então, pessoal, as minhas impressões são as seguintes. Não é a minha obra favorita, eu gostei mais aí de Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, mas eu gostei bastante dessa aqui também. Eu achei que esse enredo caótico aí dá uma boa apimentada, assim, né, para não ficar uma coisa muito, né, senão vai ficar apenas falando aí das fofocas, vamos dizer assim, né. E realmente ele tem um enredo bastante caótico, assim, coisas muito loucas, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, tá, pessoal? Mas são cenas que realmente a gente fica boquiaberto, assim, o que acho que torna a leitura interessante, né? Tem que ter um pouco de choque, né? E as personagens, de novo, que eu acho que também é uma coisa, elas são meio transtornadas, assim, tem um narcisismo forte e em diferentes graus em cada personagem, o que torna a obra também mais interessante, assim, né? E tem aquele exagero do Dostoiévski que eu acho que é interessante também, né? A personagem é de repente ofendida e ela cai na cama de febre por 3 dias. Então, aqui realmente os transtornos psíquicos são refletidos fisicamente, assim, né? Eu acho isso o máximo aqui. Então, olha, eu gostei bastante, tá, pessoal? Eu não começaria com essa obra se eu fosse começar o Dostoiévski. Acho que tem outras aí, como Irmãos Karamazov ou até o Crime e Castigo, que acho que são mais legais para começar. Mas, olha, é uma boa pedida, assim, para quem gosta do autor. Eu gostei bastante, tá, pessoal? Eu recomendo a obra. Não é a minha favorita, eu achei que as outras foram mais um enredo. Apesar de todo o caos que tem aqui no enredo, eu gostei mais dos outros enredos, mas sem dúvida vai ter várias mensagens, vai ter momentos aí bastante caóticos aí que vocês sem dúvida vão gostar. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa resenha, não esqueça de deixar sua curtida, adquira a obra por um dos links abaixo ou qualquer outro e você apoiará o canal. E comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram o livro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço.